Preciso quitar as multas do meu veículo para receber a indenização integral do seguro? E se essas multas estiverem em processo de notificação de autuação? Ou ainda, e se essas multas estiverem suspensas por recurso? Mukirana Seguros Online, o seu tira dúvidas de seguros na internet. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação entre multas de trânsito e o processo de indenização integral de veículos. As informações que eu trago hoje valem tanto para segurados que estão acionando seu próprio seguro por conta de uma perda total ou um roubo ou furto sem localização, assim como para terceiros, que estão sendo indenizados por meio da cobertura de danos materiais a terceiros do causador do acidente. A pergunta central é: existe a obrigatoriedade de quitar multas do veículo antes de receber a indenização integral? A resposta resumida é sim. É obrigatório quitar multas pendentes para poder receber a indenização integral do seguro. Para entender isso, é importante a gente ver como funciona o que acontece por trás de um processo de indenização integral. Sempre que uma seguradora está pagando uma indenização integral, seja ao seu segurado, seja a um terceiro do seu segurado, o que está acontecendo é a transferência de propriedade do veículo sinistrado para ela. Ela está comprando aquele veículo avariado da pessoa que ela está indenizando. A liberação do pagamento da indenização integral só ocorre após a transferência de propriedade do veículo. E essa transferência de propriedade do veículo, por sua vez, tem alguns pré-requisitos. Dentre eles está a necessidade de o veículo estar livre de qualquer tipo de pendência administrativa, judicial e financeira, dentre as quais estão as multas de trânsito. Esta regra vale tanto para segurados quanto para terceiros, mas eu vou explicar em cada um dos casos por que isso acontece. Começando pelo segurado. No caso do segurado, existe um vínculo contratual entre ele e seguradora. As cláusulas contratuais que regem uma apólice de seguro chamam-se condições gerais e são disponibilizadas pela seguradora nos seus sites. Nessas cláusulas contratuais, esta questão da quitação de multas vai aparecer em dois momentos. O primeiro momento em que isso vai aparecer no seu contrato de seguro é por meio de uma cláusula chamada prejuízos não indenizáveis ou então riscos excluídos do seguro. Dentre estas cláusulas, que são muitas, a seguradora exclui a garantia de cobertura para multas de trânsito. E o segundo momento em que a quitação de multas aparece nos contratos de seguros entre segurado e seguradora é na lista de documentos necessários para a liquidação de sinistro de indenização integral. Nas cláusulas contratuais constarão todos os documentos necessários para a liberação do pagamento da indenização. E dentre os documentos listados, a seguradora sempre irá colocar o comprovante de quitação de eventuais multas em aberto. E no caso de terceiros, como fica essa questão? A pergunta é importante porque não existe vínculo contratual entre terceiro e seguradora e, portanto, o que justifica a seguradora poder exigir que o terceiro quite as multas antes de receber a indenização. É o seguinte, a cobertura de danos materiais a terceiros do seguro de automóvel tem por foco a responsabilidade civil do segurado sob prejuízos que ele causou por meio de danos a outra pessoa. Essa responsabilidade civil é sempre pelos danos causados no evento do sinistro. Multas acumuladas pelo terceiro, proprietário legal do veículo sinistrado, anteriormente ao evento de sinistro e sem qualquer relação com o evento de sinistro, não estão debaixo dessa responsabilidade civil e, portanto, nada tem a ver com a cobertura de danos materiais a terceiros do seguro de automóvel. Isso faz com que a seguradora seja isenta de qualquer responsabilidade sobre multas que aquele veículo tenha antes de ter ocorrido um sinistro. E uma curiosidade
curiosidade com relação aos terceiros é que, apesar de não existir vínculo contratual entre terceiro e seguradora, todas as seguradoras têm nos seus contratos uma cláusula contratual que estipula quais são os documentos que ela solicita a terceiros nos casos de sinistro de indenização integral de terceiros. Dentre esses documentos poderá estar o comprovante de quitação de multas pendentes, assim como a necessidade de assinar um termo de responsabilidade sobre multas que tenham ocorrido antes do evento do sinistro, e este termo inclusive precisa de reconhecimento de firma em cartório. Mas antes de providenciar qualquer documento, aguarda a lista de documentos enviada pela seguradora para se certificar do que ela realmente vai te pedir, beleza? Ok, já sabemos que a quitação de multas pendentes é necessária tanto para segurados quanto para terceiros e por que isso ocorre em cada um dos casos. Agora fica a dúvida. Como é feita a quitação dessas multas quando existem multas pendentes? Existem dois caminhos possíveis. O caminho número 1 e mais incomum é a seguradora solicitar que o proprietário legal do veículo sinistrado quite as multas utilizando recursos próprios e posteriormente apresente para ela o comprovante de quitação dessas multas. O caminho número 2, mais comum e é a prática mais normal no mercado, é a seguradora fazer a quitação dessas multas e descontar este valor da indenização integral que será paga ao segurado ou terceiro. Então, por exemplo, imagine que você tenha a receber uma indenização integral de R$50 mil, porém você tem multas pendentes acumuladas no valor de R$1.000. A seguradora se propõe a quitar essas multas, ou seja, os R$1.000, e depois desconta isso da indenização, ou seja, você recebe 50 mil menos 1.000, ou seja, R$49 mil. Em linhas gerais, é isso que você precisa saber sobre a relação entre multas e indenização integral no seguro de automóvel. Mas existem duas situações que também podem aparecer, que são comuns e que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é quando a seguradora pede para você quitar uma multa que ainda está no status de notificação de autuação. A notificação de autuação é aquele papel que você recebe pelo correio antes de efetivamente receber a multa. É o momento em que você tem para recorrer, caso você não concorde com aquela multa, ou substituir o condutor que estava dirigindo no momento da infração. As seguradoras têm acesso aos sistemas do Detran e, portanto, ficam sabendo dessas notificações antes mesmo dos próprios segurados ou terceiros. E, portanto, podem vir a avisar o proprietário legal do veículo que existe uma notificação em aberto que ainda vai chegar para ele e avisando ele de fazer a proposta de quitação de todos esses valores para liberar mais rápido a indenização. Ou seja, quando a seguradora fica sabendo de uma notificação de autuação antes mesmo de o segurado ou terceiro receber isso pelo correio, ela pode propor de fazer a quitação disso e posteriormente, quando essa multa efetivamente aparecer no sistema do Detran para o segurado ou terceiro, ela já aparecerá como quitada. E agora vamos ao último tópico desse vídeo, que é com relação às multas suspensas. Esse tópico foi trazido por um dos nossos seguidores, o Igor, por meio do nosso Tira Dúvidas do www.mukiranasegurosonline.com.br. Ele relatou pra gente que sofreu um sinistro de indenização integral da sua moto, onde ele foi vítima e, portanto, foi indenizado ou será indenizado como terceiro. A questão é que ele comprou essa moto e ela tinha multas em suspenso do antigo proprietário desde 2018 e agora estamos em 2023. O despachante da seguradora lhe orientou que para liberar o pagamento da indenização integral pela seguradora do causador, ele precisaria quitar essas multas suspensas para só então receber a indenização. A dúvida dele é: eu realmente preciso quitar multas que estão suspensas? Antes de responder a pergunta do Igor, que pode ser a sua pergunta também, é preciso entender o que são multas suspensas. Multas suspensas são penalidades que estão aguardando um recurso que está em andamento. Ou seja, a pessoa recebeu a notificação de autuação da infração de trânsito, por algum motivo ela não concordou e entrou com um recurso
que está sendo julgado. Enquanto ele está sendo julgado, esta multa vira uma multa suspensa. Enquanto a multa está suspensa, o proprietário legal do veículo não tem a obrigação de pagar o valor daquela multa. Daí a dúvida, eu tenho ou não que quitar isso para receber do seguro? Aqui nós temos um problema, porque não existe uma resposta. Aqui nós temos um problema, porque não existe uma resposta. Oh, meu Deus! Aqui nós temos um problema, porque não existe uma resposta certinha para uma situação como essa. Por um lado, nós temos a seguradora, que pode argumentar que, com multas suspensas, aquele veículo tem restrições financeiras, tendo restrições financeiras, ela não faz a transferência de propriedade e sem a transferência de propriedade, ela não tem como liberar a indenização integral. Do lado do segurado ou terceiro, que está aguardando a indenização, ele tem o argumento de que essas multas estão suspensas, portanto ainda não se sabe se os valores da multa são devidos ou não e não é justo descontar isso da sua indenização sem saber se de fato essas multas são devidas. Ambos os argumentos são válidos, o que gera um cenário de disputa entre segurado ou terceiro e seguradora. Exatamente por ser um cenário em que existe uma certa disputa, a resolução vai se dar por meio de uma negociação. E para isso, uma das primeiras recomendações que eu dou para você é pedir ajuda do corretor de seguros da apólice. Se você é segurado, pedir ajuda do seu corretor. Se você é terceiro, pedir ajuda do corretor do causador do acidente. Tendo isso em mente, eu vou dar algumas sugestões de como nós procedemos dentro da nossa corretora, porém isso não é uma verdade absoluta, é apenas como nós procedemos. Pode ser que existam outros caminhos viáveis por aí e fiquem abertos caso vocês queiram enviar sugestões. Pela nossa experiência, situações desse tipo têm 3 opções de procedimento. A primeira delas é o segurado ou terceiro propor à seguradora que ela faça um termo de responsabilidade de quitação de multas anteriores à data da ocorrência do sinistro, que o segurado ou terceiro assine este termo e reconheça a firma em cartório e que este termo substitua a necessidade de quitação imediata das multas suspensas. Com esse termo em mãos, a seguradora terá segurança jurídica de que, caso as multas suspensas que estão lá paradinhas sejam consideradas devidas, o proprietário legal deverá quitá-las sem qualquer participação da seguradora nesses prejuízos. Já se essas multas foram consideradas improcedentes e indevidas, ninguém gastou dinheiro à toa e fica tudo certo. Por isso, nós consideramos esse o caminho número 1, o mais inteligente, porque tanto seguradora quanto segurado ou terceiro não saem perdendo e fica tudo bem. Apesar de ser um caminho bastante inteligente e viável, ele estará sujeito à análise da seguradora, que poderá acatar ou recusar esta proposta. Se ela eventualmente recusar esta proposta, é necessário buscar outros caminhos. Uma segunda opção é fazer o quê? Primeiramente, consulte um despachante de veículos ou um advogado especialista em leis de trânsito para se certificar que nas leis atuais de trânsito está garantido que, se você quitar essas multas suspensas, ainda que elas estejam em recurso, se posteriormente forem consideradas indevidas, você terá o reembolso desses valores. Tendo certeza de que você terá esse reembolso, o caminho alternativo é você quitar essas multas suspensas, aguardar o recurso ser julgado e, se for considerado improcedente, você receber de volta esse dinheiro dos órgãos competentes. Porém, eu reforço, só vá por este caminho depois de consultar um advogado ou despachante que confirme para você que as leis de trânsito atuais garantem a devolução do dinheiro se as multas suspensas forem consideradas indevidas. E por fim, caso a opção número 1 e número 2 não te atenderem por qualquer motivo, existe sempre a alternativa de recorrer judicialmente. É importante ter em mente que processos judiciais podem ser morosos e custosos, por isso deixe essa alternativa por último, antes de tentar as alternativas anteriores ou outras alternativas que o seu despachante ou advogado lhe orientar a fazer. Por que eu não venho aqui para vocês e digo exatamente como funcionam as leis de trânsito e dou garantias para você do que você deve fazer?
Porque nós somos uma corretora de seguros, e sendo corretor de seguros, a nossa alçada é técnica em seguros e não jurídica. Daí a importância de consultar um advogado para te dar uma orientação mais consistente em termos jurídicos. Eu acredito que com isso nós temos dado conta dos principais tópicos com relação a multas e indenização integral no seguro de automóvel. Eu espero que tenha te ajudado. Se ajudou, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e peça a sua cotação de seguros com a Mukirana Seguros Online. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!